Olá, é um prazer estar participando desta edição do CONADM e poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Eu sou Shirley da Almeida, administradora, empresária, atuando com consultoria especializada em pequenas empresas e também estou como diretora de fiscalização e registro do Conselho Regional de Administração do Amazonas. Nessa pequena palestra, eu trago uma reflexão. Planejamento estratégico é uma ferramenta ultrapassada ou é indispensável para uma boa gestão? Vamos descobrir? Eu começo com um conceito de planejamento estratégico que eu gosto muito, que é do professor Hélio Kelsterman. Ele define como uma técnica administrativa aplicável ao ordenamento e racionalização das ideias e decisões das pessoas e das organizações, de forma que se possa criar um direcionamento a ser seguido. Esse conceito de planejamento estratégico, o professor Hélio Kelsterman publicou num e-book pela FGV em 2009, mas ainda está válido até os dias de hoje. Também é necessário trazer à luz os limites entre planejamento, administração e gestão estratégica. Tem muita gente que confunde achando que o todo é planejamento estratégico, mas não é. Por planejamento estratégico, a gente compreende somente a partir dos levantamentos, análise prospectiva, análise do ambiente interno e externo e a disponibilidade de recursos, desenvolvendo os referenciais permanentes, estabelecendo os objetivos e criando as estratégias para alcançar aqueles objetivos que foram criados. A administração estratégica é exatamente a implementação daquilo que foi planejado. E a gestão estratégica é o momento em que vai se avaliar e corrigir a implementação, e não o plano que foi elaborado, mas somente a implementação e fazer os ajustes de rota. Esse quadro ele foi disponibilizado no e-book da FGV, Planejamento e Gestão Estratégica em Organizações de Saúde, pelo autor Jamil Moisés e outros, da editora FGV, publicado em 2016. Essa normalmente é a sequência que é utilizada num planejamento estratégico tradicional. Então, a gente tem a definição ou revisão de missão, visão e valores, a análise competitiva de mercado e a análise SWOT, definição das estratégias, que geralmente são frases qualitativas muito abstratas e abrangentes, o desdobramento das estratégias em metas, a elaboração dos orçamentos e o desdobramento das metas em projetos e planos de ação. Se a gente colocar no Google a frase planejamento estratégico, vem mais de 27 milhões de resultados. É bastante conteúdo. Eu tive a curiosidade de ir para o Google Trends e colocar também os termos planejamento estratégico na pesquisa. Segundo a explicação do próprio Google Trends, essa pontuação de 0 a 100 ela é calculada representando uma proporção de consultas, onde 100 é um local com maior popularidade e 0 é um local que indica que quase não houve consultas ou não tem dados suficientes para criar um número proporcional aí. Então, isso representa popularidade. E aí a gente traz essa pesquisa para dentro do Brasil como um todo, expande para o Brasil como um todo. Olha que incrível! No Pará, no Maranhão, no Distrito Federal e no Amapá são os lugares que têm uma popularidade maior. E em Roraima foi onde menos se encontrou
pessoas pesquisando sobre planejamento estratégico. Ainda com relação a dados de pesquisas estatísticas do Google Trends, a gente sabe que tem um aumento, a gente percebe que tem um aumento de mais de 150% quando o termo é planejamento estratégico, tático e operacional. Mais de 140% quando o termo é planejamento estratégico de uma empresa e mais de 60% quando o termo é o que é planejamento estratégico. Isso demonstra que existem, sim, bastante pessoas pesquisando sobre o assunto planejamento estratégico. Eu trago dados de uma pesquisa feita pela consultoria Falcone em setembro de 2020, onde eles realizaram por amostragem com 100 empresas questionando exatamente sobre planejamento estratégico. Essa pesquisa foi aplicada em médias empresas, ou seja, aquelas que faturam entre 4,8 milhões e 300 milhões por ano. 10% dessas empresas possuem uma estratégia bem definida no intervalo de 3 a 5 anos, tendo visão, missão, objetivos e metas para o desenvolvimento do negócio. 47,6% das lideranças ouvidas pontuaram que não possuíam ações de médio e de longo prazo definidas, mas que enxergavam a necessidade de ter um planejamento estratégico. 20,9% estavam estagnadas ou em declínio. 62,7% dessas empresas que foram ouvidas disseram ter um modelo de gestão, mas que não consideravam eficiente. Cerca de 20% delas não possuíam nenhum modelo de gestão definido e apenas 5%, olha esse número, gente, 5% disseram possuir um modelo de gestão estruturado. 24% dessas empresas responderam com relação à definição de metas e que elas tinham metas definidas. Destas 24%, 31,7% não adotam nenhum indicador como benchmark para checar o desempenho da concorrência. 51,2% definem algumas dessas metas com base em análises e apenas 14,6% baseiam todas as metas em indicadores. O que é o resultado dessa pesquisa? O que esses números mostram para a gente? Eu enxergo, e essa também foi a conclusão da Falcone Consultoria, que a pesquisa demonstra uma certa fragilidade na maturidade da gestão empresarial. A falta de maturidade da gestão gera impactos negativos nos resultados. Mas, afinal de contas, o que é essa maturidade da gestão empresarial? É considerado maturidade da gestão empresarial a capacidade de conhecer toda a realidade do negócio, corrigindo constantemente os erros e potencializando os acertos. Eu gosto muito desse nível de maturidade da gestão empresarial, apesar de existir diversos modelos. Eu gosto muito desse modelo que ele classifica em 5 níveis. O nível inicial, falta total padronização ou organização. É tudo feito na base da imprevisibilidade. Não existem relatórios, não existe um sistema informatizado. Muitas vezes, a empresa, o gestor, o empreendedor faz anotações. Pouquíssimas vezes pode utilizar uma planilha eletrônica, mas a maioria das vezes ele não tem controle nenhum. É tudo feito na imprevisibilidade mesmo.
O nível 2, denominado repetido, existe alguma padronização, organização. É o início da disciplina. Aqui o empreendedor já começou a buscar uma planilha, já procurou fazer o markup, já procurou definir seus preços, tem algum controle do contas a pagar e do contas a receber, tem algumas ideias, algumas informações para a tomada da gestão. O nível 3 é chamado de definido. Nesse patamar já existe padronização a nível operacional, então a gente consegue enxergar realmente padrões que são repetidos ao longo do processo. Existe uma consistência nesses processos. O nível 4, denominado de gerenciado, aqui já há uma tomada de decisão a nível de gerência, a nível gerencial realmente. Existe controle e existe previsibilidade. O nível 5, chamado de otimizado, é o sonho de qualquer grande, pequena ou média empresa. É o sonho de todo gestor. Aqui se aplica realmente a gestão estratégica e há uma melhoria contínua. Mas por que as estratégias falham? Vicente Falcone diz que se existe um plano de ação e a meta não é batida, das duas uma. Ou as ações não foram executadas, o plano está péssimo. Nós temos também no dizer de Renato Greenberg, disponível no portal administradores.com, que 70 a 90% das estratégias falham pela execução. Transformar estratégias em realidade é o grande desafio das organizações. Em 2013, a revista The Economist publicou um paper do PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, e nesse paper é abordada uma pesquisa que foi feita com um expressivo número de executivos, que foram 578 executivos, todos do chamado C-Level, ou seja, CEOs, CFOs, COOs, CEOs é tanto C, mas vamos lá. Todos eles, executivos, alta gestão, responderam a essa pesquisa. A maioria atuante em empresas de grande porte. 88% desses executivos reconhecem que é importante entregar resultados baseado no planejamento estratégico. 44% deles disseram que os planos que foram elaborados por eles não foram bem-sucedidos. 41% afirma que a empresa possui pessoal qualificado para colocar as atividades das estratégias em prática. Apenas 18% dizem que contratar pessoas com habilidades e talentos de liderança para dirigir a aplicação das estratégias é considerado prioridade. Foi apontado também pelo PMI quais eram as principais barreiras que impediam que a execução do planejamento estratégico fosse bem sucedida. E olha só, 45% dos respondentes colocaram que havia falta de habilidade de gerenciamento para mudanças. Lembrando que essa questão das principais barreiras era múltiplas respostas. Então, um executivo poderia poderia escolher diversos desses itens. 29% dos respondentes apontaram que as iniciativas tinham poucos recursos. Então, os dois maiores problemas que foram apontados por esses executivos na pesquisa foi principalmente com relação ao gerenciamento de mudanças, que não tinha habilidade, e pela falta de recurso. Mas a gente vê que, dentre as respostas deles, existe uma variedade muito grande, né? Comunicação falha,
a falta de apoio de patrocínio executivo, a estratégia ocorre no vácuo, ou seja, não conseguiam fazer a implementação das estratégias porque não tinha esforço de forma prática. As iniciativas para implementar as estratégias eram mal pensadas, a estratégia era falha desde o início da elaboração. Então, a gente consegue vislumbrar que mesmo nas grandes corporações, os altos executivos têm uma grande dificuldade de fazer a implementação de um planejamento estratégico. Tudo pode mudar de uma hora para outra, seja uma nova economia, a pandemia, ou uma mudança na lógica de mercado. O mundo que antes era chamado de VUCA, por ser volátil, incerto, complexo e ambíguo, agora é um mundo bunny. É frágil, é ansioso, é não linear, é incompreensível. As decisões, sejam elas pequenas ou grandes, ou até mesmo a falta das decisões, consegue gerar grandes impactos e podem ter consequências devastadoras para algumas empresas. É preciso analisar o cenário com cautela e adaptar o negócio às mudanças rapidamente. Pensando nisso, planejamento de longo prazo não faz mais sentido. Nós buscamos respostas em dados e informações, mas é o comportamento das pessoas que no final define o sucesso ou o fracasso. Comportamentos que antes existiam, hoje não existem mais. Comportamentos mudam. Por isso, é preciso repensar. Planejamento estratégico tradicional não funciona mais. E agora? É preciso mudar o modelo mental de excesso de análise para um planejamento estratégico tradicional, análise de mercado, análise situacional, análise de forças, fraquezas, ameaças, oportunidades, análise da comunicação, análise dos projetos. A gente analisa demais. É preciso parar com essa análise excessiva para agir e aprender rapidamente. Para pensar a estratégia em um ambiente complexo, é necessário que a gente esteja disposto a corrigir a rota em tempo real. Foi o que aconteceu na pandemia. As empresas precisaram repensar o negócio imediatamente, porque se elas não tomassem uma atitude, elas iam fechar as portas, como muitas fizeram por não ter essa agilidade, por não ter essa capacidade de agir rapidamente. O planejamento estratégico agora é ágil. Mas o que é o planejamento estratégico ágil? Nesse ambiente de incertezas do mundo bunny, nós precisamos de velocidade, de experimentação, agilidade, imaginação e cocriação, intraempreendedorismo e empoderamento criativo. É preciso ter uma vantagem comparativa. O escopo, ele precisa ser fluido, ele precisa ser flexível, sem que haja uma hierarquia rígida, mas é necessário haver interação e adaptabilidade, com foco na execução e na adaptação rápida, com entregas de valor frequentes ao longo do processo e com a alocação de recursos de forma dinâmica. Revisão, ela tem que ser frequente. A revisão não pode ser só a cada período do novo planejamento estratégico de 1, de 5 ou de 10 anos. Não, ela tem que ser uma revisão frequente. Tudo isso leva foco. A origem desse planejamento estratégico ágil é da gestão de projetos de desenvolvimento de software. Nós pegamos emprestado
uma ferramenta, uma framework determinada Agile, que é muito utilizada no desenvolvimento de software. Então a gente foi lá, pegou emprestado e colocou isso em prática para a elaboração do planejamento estratégico ágil. Quais são as características desse planejamento estratégico ágil? Os ciclos são rápidos, curtos e interativos, de experimentação, avaliação e aprendizado. A entrega, ela também tem que ser rápida e frequente, e é preciso haver entrega de valor aos stakeholders, aos envolvidos. O foco tem que ser nos objetivos primários. Tem que haver coleta de feedbacks dos clientes e das outras partes envolvidas ao longo de todo o processo, e não somente lá no final. Durante todo o processo, a gente tem que coletar feedback dos clientes. E por clientes, lembrando, nós temos os internos e os externos. Todo mundo dentro da organização são clientes uns dos outros. E nós temos que também olhar para fora da organização, onde nós também temos clientes. Esse feedback é fundamental e ele é importante. O aprendizado ele tem que ser permanente. A gente costuma dizer que vai aprender fazendo. O olhar ele é permanente e estruturado sobre a evolução do ambiente. O ambiente mudou, esse olhar tem que estar constante ali para fazer as mudanças necessárias no planejamento. O alinhamento da visão e dos objetivos dentro da organização é fundamental. Lá no planejamento tradicional, nós tínhamos uma visão, uma missão e metas que eram definidas pela alta gestão. Aqui, o alinhamento é com todos os envolvidos. Quais são as etapas do planejamento estratégico ágil? É necessário, sim, ainda a gente ter uma definição da visão do planejamento estratégico. Então, ele vai descrever qual é essa visão da organização e tem que ser comunicado para toda a empresa, de forma tangível, clara, para a gente conseguir envolver os colaboradores e ver qual é o futuro. Todo mundo tem que caminhar para esse futuro. Vai ser de 1 a 3 anos. O foco ele tem que ser em poucas prioridades estratégicas que vão traçar linhas de ação, materializando aquela visão de futuro que foi definida. Lembrando que são prioridades, não podem ser muitas, que é para poder ser implementado de forma eficaz e eficiente. Os critérios para a escolha dessas prioridades estratégicas, eles vão estar vinculados à geração de valor para as partes envolvidas e principalmente à contribuição que essas estratégias, essas definições terão para a execução da visão. Ou seja, quanto mais próximo a gente chegar da execução da nossa visão, mais prioritário é a estratégia. E definição de metas claras e específicas. Aí aqui a gente começa a falar de OKR, que são objetivos e resultados chaves, são medidas, são indicadores que vão ser implementados para cada prioridade estratégica. Ou seja, eu defino uma prioridade, eu tenho que ter uma medida para saber se eu estou alcançando aquela prioridade. A visão e as prioridades estratégicas, elas são definidas no período entre 1 a 3 anos. Os OKRs, os indicadores, eles precisam ser revistos a cada ano. Não pode demorar, não. O elemento central do planejamento estratégico ágil é justamente esse OKR, né? Então, apesar dele ser desenhado para atingimento no prazo de 1 ano, ele tem que ser revisto, todo o processo tem que ser revisto a cada 3 meses. Então, é necessário revisar as premissas do plano, confirmar se aquelas estratégias ainda estão válidas,
desenhar e alinhar os OKRs novamente, gerir os compromissos de ação, medir esses resultados. A cada 3 meses a gente faz esse ciclo aí e todo o processo tem que ser revisto e ajustado. E por este ciclo a gente pressupõe uma entrega de valor, entrega de pacotes de valor, como a gente costuma falar. E por valor é compreendido um elemento concreto, tangível, que aproxime a empresa do resultado desejado. Por isso que essa revisão tem que ser a cada 3 meses. E essa revisão trimestral, ela permite que as premissas do plano sejam reavaliadas para considerar quaisquer eventuais fatos novos que possam surgir ou mudanças que possam ter acontecido, tendências no ambiente de negócios. Mudanças detectadas dão origem à revisão ou confirmam as prioridades estratégicas ou mudam as prioridades estratégicas estabelecidas anteriormente. E se eu mudei ou uma prioridade estratégica, pode ser que eu precise mudar também o índice que está atrelado a ela, o indicador que está atrelado a ela. Então, os OKRs também precisam ser vistos, podem ser alterados. Depois disso tudo, a equipe tem que fazer uma avaliação para saber se está existindo avanço e o time responsável pela entrega para o próximo ciclo tem que ter coerência com o resultado final esperado. As ações de curto prazo de cada ciclo, elas devem ser desenvolvidas e executadas ao longo desse trimestre. Então, eu faço a avaliação, eu determino quais são as ações e eu executo essas ações. Depois eu faço as medidas para saber se o plano está sendo seguido e se os objetivos estão sendo alcançados. Algumas empresas de consultoria ou algumas empresas, de modo geral, optam pelos indicadores denominados balança de scorecard. Qual é a diferença entre balança de scorecard e o OKR? Balança de scorecard, no caso, é mais abrangente. O OKR é mais específico. O BSC é de longo ciclo, revisão é normalmente anual. OKR, o ciclo é curto, revisão é trimestral. O BSC é complexo, pode ser difícil sua implementação. O OKR é mais simples e objetivo. Com relação a como que as metas são definidas, o BSC é de cima para baixo. Então, a alta gestão define essas metas e coloca hierarquicamente para baixo. Dentro do OKR, ela pode ser de cima para baixo, de baixo para cima e lateralmente. Então, acaba sendo mais fluido, mais flexível realmente. A boa notícia é que a gente pode misturar esses dois indicadores, balança de scorecard com OKR, e conseguir mesclar essas duas metodologias e alcançar resultados muito mais satisfatórios dentro do planejamento estratégico das organizações. Além disso, o que mais precisa ser avaliado? Olha só, a empresa ela precisa se preparar para ser ágil, ela precisa se preparar para agir de forma ágil. Os seus colaboradores precisam ser treinados. Há necessidade de rever processos, há necessidade de se criar lideranças, valorizando inclusive a participação criativa. Então, a cultura organizacional pode ser que precise ser revista para a implementação de um planejamento estratégico ágil. Apesar das transformações e fragilidades que o mundo está vivendo, para sobreviver e crescer, as empresas precisam definir o seu propósito e o que querem realizar. O planejamento estratégico, ele ainda se mostra, ainda se apresenta
como uma ferramenta capaz de auxiliar as organizações a alavancar, a chegar num novo patamar de gestão empresarial. Então, sim, o planejamento estratégico é uma ferramenta que pode auxiliar na gestão, desde que ele seja realmente avaliado periodicamente e seja implementado de uma forma ágil e rápida. Planejamento estratégico não é para ficar engavetado, ele é para servir como uma ferramenta capaz de levar as empresas a outros patamares. A consultoria em gestão empresarial pode ser uma excelente alternativa para as empresas que não possuem experiência ou que não possuam colaboradores capacitados para a elaboração do planejamento estratégico ágil. Contrata uma consultoria, treina os teus colaboradores e implementa o plano estratégico. Eu deixo aqui 5 dicas de livros que servirão para aumentar ainda mais conhecimento sobre o assunto de OKR, organizações exponenciais, a ferramenta ágil, mapas estratégicos com balança de scorecard e o que é uma organização orientada para a estratégia. Aprofunda o teu conhecimento, que vai fazer muita diferença. Você passar a olhar o planejamento estratégico realmente com essa agilidade. Eu deixo aqui os meus contatos. Se você tiver alguma pergunta sobre planejamento estratégico ágil, manda um e-mail, depois passa lá no Instagram, segue e compartilha esse conhecimento com outras pessoas que você acha que estejam precisando. Obrigada e um grande abraço.